Olá, aqui é Paulo César. Esse vídeo ele pode ser melhor entendido se depois você assistir esse outro aqui, né, que fala sobre Reality Transurfing, ou transurfando a realidade, se nós fôssemos traduzir. É uma forma muito interessante de encarar, de entender a lei da atração e colocar essa lei em ação. O Vadim Zeland, que é o criador desse método, ele tem alguns conceitos muito interessantes. Um deles é o pêndulo. O pêndulo são formas de energia que movem seres humanos, né? E nos movem inconscientemente. Todo agrupamento, toda coletividade mental, emocional humana, você pode entender como um pêndulo, né? E esses pêndulos, eles ganham força à medida que eles vão sugando nossa energia e também vão nos alimentando para que o pêndulo possa atingir os seus objetivos. O objetivo final de qualquer pêndulo é adquirir mais energia, pegar mais adesões, mais pessoas seguindo, né? Você pode entender pêndulos como time de futebol. As pessoas entram naquela coletividade inconsciente, torcendo, brigando, né? Discutindo partidos políticos, ideias, religiões, tudo isso são pêndulos, né? E pêndulos também podem ser pessoas, podem ser uma pessoa, né? Cada organismo ele pode ter o poder de, com sua energia, na maioria das vezes não, vamos ser bem claros quanto a isso. Pêndulos são entidades que, né, o pêndulo, a coisa que o pêndulo está divulgando, o movimento do pêndulo, pode ser positivo ou negativo, né? Pode ser uma coisa boa, pode ser uma ideia boa, mas no fundo, todo pêndulo ele é negativo, porque independente de ser algo bom ou ruim, esse pêndulo, as pessoas vão aderindo a ele e vão se tornando inconscientes. Eu vou lhe dar uma ideia, por exemplo, né? Você vê, por exemplo, como cristão, né? Me perdoe, vou dar a ideia do cristianismo, né? Então, o cristianismo é um pêndulo. E existem cristãos, né? Embora Nietzsche tenha dito que o último cristão morreu na cruz, mas existem cristãos que pensam que, né, são cristãos conscientes, né? Embora pessoas conscientes em qualquer área hoje em dia não é algo muito comum, mas você pode ser um cristão consciente, ou você pode ser um cristão que está simplesmente, né, rodando e dando sua energia para esse pêndulo. E essas pessoas, elas seguem o pêndulo inconscientemente. Elas, né, são pessoas que você, né, já entra no fanatismo religioso. Todo pêndulo, ele é uma forma, né, ou agravada ou moderada de fanatismo. E o pêndulo tem os seus favoritos, né? Tem aquelas pessoas que seguem, né, que estão na crista da onda. Por exemplo, o marxismo, né, é um pêndulo e Marx estava no ápice desse marxismo. Você vê agora, né, a eleição de Jair Bolsonaro, você vê todo esse movimento na rua, isso foi um pêndulo, né? E Jair Bolsonaro está na crista desse pêndulo. Né? O PT também, o movimento de Haddad, né? Lula, ele está na crista desse pêndulo do PT. E o interessante é que muitas vezes quando você vai contra o pêndulo, né, você está dentro do pêndulo do mesmo jeito, porque o pêndulo ele se alimenta das pessoas que fixam nele. Então, por exemplo, você vê a eleição de Jair Bolsonaro, né? Teve todo aquele movimento do ele não. Essas pessoas, elas estavam fixadas no pêndulo que elegeu Bolsonaro, né? Elas estavam dando energia para esse pêndulo. Então, o movimento do ele não
ele é um movimento que está dentro do pêndulo que elegeu, está dando força a esse pêndulo que elegeu Jair Bolsonaro. Então você veja que Jesus, né, voltando a falar de Jesus, Jesus dizia uma coisa: não resistir ao mal. E eu acho que isso é uma das coisas mais sábias, mais profundas e menos compreendidas da Bíblia, porque quando você começa a entender realmente, e nesse vídeo aqui, como eu já falei, que está nessa bolinha e está aqui na descrição, você vai entender melhor. Eu vou, né, lançar outros vídeos nessa série, né, de Transurfando, explicando melhor, né? Eu estou com um vídeo que vou lançar de hoje para amanhã, explicando melhor essa questão do pêndulo de forma bem mais clara. Mas quando você resiste ao pêndulo, sua atenção está focada na energia do pêndulo, ou seja, ela está se alimentando da sua energia, você está dentro do pêndulo de uma forma ou de outra. Se você acompanha meus vídeos, você vê que, né, eu falo muito sobre o método Sedona, e eu digo assim: não resista, né? Deixe que a emoção venha, não se identifique, não resista e não reprime. E eu explico muito isso. Eu digo: olha, quando você reprime uma emoção, você está dando força a ela. Quando você resiste a uma sensação, uma emoção, você está dando força a ela. A única forma de você vencer, né, você soltar de verdade, e é a forma de você se libertar de um pêndulo, é você não resistir ao pêndulo, você não aderir ao pêndulo, você simplesmente ser neutro em relação ao pêndulo. Ele passa por você, e quando a sua energia é neutra, você simplesmente vai, né, passar batido. Ele não vai conseguir tirar a sua energia, você não vai conseguir, né? Ele simplesmente não vai ter efeito sobre você. E para se libertar de um pêndulo é a mesma coisa. Se você está dentro de um pêndulo, né, para você se libertar dele, é você soltar. E quando você solta, o interessante é que essa energia ela volta para você. E nós estamos aqui falando sobre EFT. E eu falei, né, no vídeo que eu explico sobre pêndulos, que EFT é uma das formas, é uma das ferramentas de você se libertar dos pêndulos. E como é que você faz? Qualquer coisa que você esteja preso, pode ser uma pessoa, pode ser a uma ideia, né? Esses pêndulos é assim, sabe, o medo coletivo, a euforia coletiva, uma crença coletiva, toda crença limitante. As pessoas dizem assim: uma crença limitante é um pêndulo. Sim, não a sua crença limitante, né? Essa crença limitante sua é um pêndulo, mas porque ela tem força sobre você, porque ela é um pêndulo que ela encontra força, ela encontra apoio, ela encontra adesão nas pessoas. As pessoas, conscientemente ou inconscientemente, elas acreditam, elas seguem isso. Elas pregam isso. De forma explícita ou implícita, as pessoas seguem esse pêndulo. Se esse pêndulo perde a força, né, ele simplesmente desaparece. Você vê pêndulos que desapareceram da humanidade, as religiões pagãs, né, algumas crenças da medicina, da ciência do passado, né? A Terra era plana. Isso era um pêndulo. Você vê que, né, pessoas praticamente foram queimadas, né, foram assassinadas porque foram contra aquele pêndulo. Você vê a força que o pêndulo tem, que faz com que as pessoas cheguem até a matar se alguém for contra, né, essa energia desse pêndulo. Então, vamos lá. Eu quero que você pense em algo que lhe prende, né, uma crença, uma ideia, um grupo, um comportamento, né? Se você quiser, você pode até escolher essa situação política que está no país, o que você está sentindo em relação a essa situação política que nós estamos vivendo hoje, né?
quer você seja a favor, né, desse governo que foi eleito, quer você seja contra esse governo que foi eleito. Né? Não importa, de uma forma ou de outra. Se você tem emoções fortes em relação a isso, então você está, de uma forma ou de outra, preso ou presa nesse pêndulo. Então vamos lá. Né? Vamos lá? Primeira coisa que você faz, você vai dar uma nota, não é isso? Então, dê uma nota de 0 a 10, o quanto isso é forte dentro de você, essa sensação, essa emoção que você quer se libertar. Né? De 0 a 10, se possível, anote, né? Pegue uma caneta, um lápis, anote. E agora nós vamos para o EFT. E é assim que você pode usar EFT em relação a qualquer coisa. Né? Para você se libertar emocionalmente disso. Quando você se liberta emocionalmente, você está livre do pêndulo. Né? E eu fortemente aconselho, vá lá e assista esse vídeo, assista os outros vídeos da série de Transurfando. No próximo vídeo, que ainda não foi lançado, eu vou falar, né, explicar melhor ainda sobre pêndulos. Então vamos lá. Primeira coisa que você faz é aqui. Embora eu tenha, né, seja lá o que for, eu me amo e me aceito profundamente e completamente. Embora eu, seja lá o que você escolheu trabalhar, eu me amo e me aceito profundamente e completamente. Embora eu, seja lá o que você escolheu trabalhar, fale a coisa. Eu me amo e me aceito profundamente e completamente. Então agora, no início da sobrancelha, né, essa coisa, fale a coisa. Né? A não ser que você esteja numa situação onde você não possa dizer o que é, mas verbalize o mais explicitamente possível. Né? Do lado do olho, essa coisa. Eu estou dizendo essa coisa porque eu não sei qual é a sua coisa. Abaixo do olho, essa coisa. Abaixo do nariz, essa coisa. No queixo, essa coisa. No queixo é nesse espaçozinho entre o lábio e o queixo, né? Essa coisa. No colarinho, essa coisa. Abaixo do braço, onde passa o sutiã das mulheres, essa coisa. No topo da cabeça, essa coisa. Pronto, eu sempre faço, e sempre aconselho que você faça 2 rodadas. No início da sobrancelha, essa coisa. Do lado do olho, essa coisa. Abaixo do olho, essa coisa. Abaixo do nariz, essa coisa. No queixo, essa coisa. No colarinho, essa coisa. Abaixo do braço, abaixo da axila, essa coisa. No topo da cabeça, essa coisa. Inspire, solte e agora veja essa coisa, como é que tá em você, de 0 a 10, como é que tá agora? Baixou, se manteve, subiu, pode ter acontecido uma dessas 3 coisas. E eu já expliquei desde o primeiro vídeo dessa série, que você também vai encontrar aqui embaixo na playlist, né, desde o vídeo 1. O que é que significa isso? Se baixou, não pare, faça mais, né? Se possível até pare esse vídeo agora e continue fazendo. Depois você volta e assiste o resto. Se não se moveu, né? Vamos dizer que era um 7, continua um 7, talvez não seja a coisa certa, talvez às vezes você está chateado com uma coisa, mas na realidade não é aquela coisa que você está chateado na verdade com outra coisa. Tá entendendo? Isso ocorre muito. Quando você começa a se observar, você começa a descobrir que muitas vezes você está irritado, né? Porque, né, tá quente aqui, tá desconfortável, essa cadeira não presta. Na realidade você está chateado com um desentendimento que você teve no dia anterior, com algo que aconteceu, né, em outra situação. E aquela irritação você está simplesmente transferindo ela para que você não tenha que encarar aquilo que realmente está lhe incomodando. Então, se você, né, fizer mais algumas rodadas, você vai perceber que
mais cedo ou mais tarde, mais cedo do que você pensa, né, a verdadeira coisa vai vir na sua mente. Basta que você tenha a intenção de se perguntar o que é que realmente está causando isso em mim. Né? E se subiu, então significa que você pegou um bicho grande. Né? Continue fazendo. Né? Se for grande demais para você, procure um terapeuta. Mas o primeiro conselho que eu dou é continue fazendo. Se subiu um pouco, então continue fazendo, que a tendência é que ele desça e desapareça. E se você fizer isso, a mudança vai ser grande, porque é como se você tivesse aberto aquela caixa, né? Tava tudo, né, lacradinho ali, entupidinho, né, reprimidinho lá dentro, e você abriu a tampa e é como se a coisa saia e te dá essa impressão de que, ai meu Deus, piorou, né? Não, é porque, né, agora abriu a lata e a coisa tá, você está vendo o verdadeiro tamanho da coisa. Então é isso aí. Eu fortemente aconselho que você assista esse vídeo, né, aqui. Se você não assistiu essa série desde o início, vá lá e assista, porque essa questão de pêndulos é muito, muito, muito interessante. Se você quer despertar sua consciência, entender um pêndulo, se você quer realmente que a lei da atração funcione para você, entender o que é um pêndulo é algo fundamental. E você ter liberdade dos pêndulos é fundamental. É uma forma muito, muito interessante de ver e trabalhar com a lei da atração. E, sabe, EFT é uma ferramenta que você fundamental. EFT é uma introdução minha. Vadim Zeland, que é o gênio por trás dessa ideia de transurfando, ele não dá nenhuma técnica, mas, sabe, falta, na teoria dele, falta justamente a parte prática. Ele mostra a parte prática, ele diz como trabalhar, mas falta algo que realmente lhe dê uma vantagem para que você possa se libertar desses pêndulos. Então é isso aí. Se você não deu um like aqui embaixo ainda, dê agora. Se inscreva no canal e um grande beijo para você. E vá lá, assista esse outro vídeo. Tchau!